E hoje pela manhã aconteceu aqui na UPF a final do concurso Oratória nas Escolas. Organizado pela ONG JCI de Passo Fundo, o projeto estimula a reflexão dos jovens sobre temas de preocupação mundial. Trabalha também a prática de falar em público, competência necessária para se fazer a diferença no mercado de trabalho. 10 escolas participaram desta etapa, 6 de Passo Fundo e 4 da região. 500 alunos se envolveram nessa competição nos últimos meses. E na segunda-feira, o vencedor, o Victor Renato Von Dentes, da Escola Municipal Dom José Gomes, de Passo Fundo, vai estar com a gente aqui no estúdio e vai apresentar um trechinho do discurso vencedor. Ele vai participar da etapa regional em 2017. Cachumba é uma doença viral transmitida por vias aéreas e também por contato com a saliva de pessoas contaminadas. Nos últimos dias, um número elevado de casos de cachumba em Passo Fundo começou a preocupar a vigilância sanitária. Só nessa última semana foram registrados 7 casos, mas estima-se que o número seja muito maior. Será que nós estamos vivendo um surto de cachumba em Passo Fundo? Bom, para responder a essa e outras questões, nós convidamos a médica infectologista, que trabalha também no Hospital da Cidade, Clarissa Giareta Olekzinski. Doutora Clarissa, seja bem-vinda ao UPF TV. Qual é a situação atual do município de Passo Fundo? Nós podemos considerar esse número que vem surgindo de casos como o de um pequeno surto? Passo Fundo vem vivendo nos últimos meses um aumento muito expressivo no número de casos de cachumba. Então, nós podemos considerar que isso possa virar realmente um surto da doença aqui na nossa cidade e na região também. A gente trouxe aqui números desta semana de 7 casos, mas sabe-se ou imagina-se que seja muito maior. Com certeza, porque há casos que não procuram atendimento médico e não acabam sendo notificados à vigilância, então esse número com certeza é maior. E uma diferença é que estes casos, eles estão se dando em adultos e não em crianças, que era o que até então o que acontecia normalmente. Isso é uma observação muito importante, porque as crianças habitualmente têm o calendário de vacinas completo. E os adultos, às vezes, não têm essa vacina feita, então acaba passando o calendário desatualizado e por isso pode haver a maior incidência nos adultos. A gente quer também aproveitar a sua presença como infectologista, doutora, para entender a gravidade dessa doença, né? A cachumba, ela pode ser considerada uma doença grave, ela pode ser agravada em alguns casos? A cachumba é uma doença de evolução bastante benigna, raramente ela complica, né? Então, as complicações maiores, que seriam casos de meningite, são muito raras. Então, habitualmente, a população acaba passando pela doença sem sequela nenhuma. Quais são os sinais da cachumba, os sintomas? Então, como outras doenças virais, um pouquinho de febre baixa, mal-estar, e em alguns dias começa a aparecer o sintoma mais característico, que é aquele aumento das glândulas salivares no pescoço, né? Que fica logo abaixo. Isso, logo abaixo da orelha, né? Então, abaixo da mandíbula também, essas glândulas que produzem a nossa saliva começam a aumentar e aí se dá o diagnóstico de certeza. Qual é o tempo para que a doença toda evolua e a pessoa esteja bem de novo, esteja curada? Então, normalmente, de 7 a 9 dias após aparecer o aumento dessas glândulas, é o período de duração da doença. Depois disso, o paciente já não transmite mais e está liberado para as suas atividades. Então, é importante que a pessoa, durante esse período da doença, não esteja trabalhando ou não esteja em suas atividades escolares, por exemplo, de 7 a 9 dias após o aparecimento, né, do aumento dessas glândulas, só que nós sabemos que antes disso a pessoa também transmite a cachumba. Então, normalmente, uma semana antes, o paciente já tem liberação de vírus na saliva. Né? Então, esse período também ele é contaminante, às vezes, sem saber. Como acontece a transmissão do vírus? Então, pequenas gotículas de saliva, né, em contato próximo, acabam transmitindo a doença. Quais são as recomendações, doutora, que você traz para as famílias que nesse momento tem alguém em casa com cachumba? Isso, a família que tem uma pessoa com cachumba deve manter essa pessoa fora do trabalho, das atividades escolares, ambientes bem ventilados, lembrar sempre da lavagem de mãos, cuidar questões de talheres, escovas de dentes, toalhas, né, analgesia, anti-inflamatórios e repouso. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Veja agora como fica a previsão do tempo para o final de semana, domingo de vestibular aqui na UPF.
O sábado será de tempo encoberto, mínima de 11 e máxima 24 graus. O sol aparece entre nuvens no domingo, mínima de 12 e máxima 27 graus. Fim de semana de agenda cheia para os atletas da UPF. O ciclista Ismael Vanin Giasson participa do 22º Campeonato Pan-Americano de Downhill, que acontece no Peru. Já o judoca Alexandre Meneghini participa dos Jogos Escolares da Juventude na Paraíba. A karateca Manuela Espessato vai para o Uruguai competir no 18º Campeonato Pan-Americano de Karatê Tradicional. O triatleta Gustavo Renz participa do Campeonato Estadual de Triatlon em Osório e o time Sub-13 do Esporte Clube Vila Nova joga contra o Juventus em Teotônia. Boa sorte para os atletas da UPF. Bom, e amanhã à noite, Passo Fundo recebe um grande evento de luta com direito à disputa de cinturão. O PF Fight. As lutas acontecem no ginásio do Capingui a partir das 8 horas da noite. Outras informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. E a nossa dica de cinema para este fim de semana é um drama romântico. O filme se chama A Garota no Trem. Veja aí um trecho do filme que está em cartaz no Bela Tita Shopping. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. It's like having a secret. And nobody but me knows I'm doing it. I saw her. I saw her from the train. She was with this man. Just for a second. Is this her? You were seen in the area that night. Did you murder Megan Hipwell? No. I'm not the girl I used to be. Why are you here? Because I'm afraid of myself. Letra, melodia e dramatização compõem a música gaúcha de origem tradicionalista. E celebrar elementos que formam a identidade do Rio Grande do Sul é a proposta de 2 shows que vão acontecer em Passo Fundo. E esse é o assunto do Acorde de hoje. Tempo, canção, dança e poesia. É com essa proposta que Adriano Teixeira e também Giovana Gomes se apresentam no Teatro do Sesc Passo Fundo em 2 formatos distintos de show. Alma de Rio Grande e Do Meu Jeito. As apresentações, elas propõem novas texturas para a música nativista e também para a música gaúcha de origem tradicionalista. Transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio. É com Giovana Gomes e também Adriano Teixeira o nosso bate-papo no quadro Acorde de hoje. E eles vieram acompanhados dos músicos Diego Granza na gaita e também Rafael Terres no violão. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer bater esse papo com vocês hoje. Bem, Adriano, você volta então em 2016 aí novamente com uma nova proposta de show e um encontro com amigos. Na verdade, nos últimos anos aí, esse tem sido um dos melhores momentos que eu tenho tido, porque
dentre tantos outros, porque a gente reúne não somente amigos, né, mas reúne músicos talentosos que se congregam em torno de uma proposta maior, que na verdade é resgatar a nossa música, fazer uma boa música gaúcha para os nossos passo-fundentes e também ajudar algumas entidades. Ótimo, a gente já vai falar das entidades. Giovana, então, você depois de muito tempo volta a fazer o que justamente você gosta de fazer, que é cantar. A Fanny, primeiro, é uma alegria muito grande a gente estar aqui, né, na UPF. E é para mim uma grata satisfação essa generosidade de pessoa, um talento como o Adriano Teixeira. Convivemos por muitos anos juntos e agora voltamos. E eu volto a fazer uma coisa que eu amo, que é a música, né, cantar. E para mim vai ser uma alegria muito grande estar no palco ao lado do Adriano e tantos talentos, que alguns estão aqui, mas outros na noite do show vão estar. E a gente está muito feliz, estamos aí de volta. O que vocês pretendem trazer, então, para o palco de Passo Fundo? O show Alma de Rio Grande, né, Jô, a gente vai trazer muitos convidados, né, temos algumas surpresas legais aí. Quem for ao teatro não vai ver só música, vai ver poesia, vai ver dança e muita coisa interessante. Alguns músicos de Passo Fundo que há tempo não estão aqui, que vão estar conosco. E é um show um pouco mais popular, um show que vai compor realmente aquilo que faz parte da alma de cada um de nós, né. Já o show do meu jeito, né, Jô, a proposta é um pouquinho diferente. Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Ele traz aí um pouquinho de reflexão, né? Ele vai falar que todos nós temos o nosso jeito de ser e tudo acontece dentro do nosso tempo. Mas nos dias que nós temos hoje, com uma correria da vida, muitas vezes a gente esquece um pouquinho de fazer as coisas do nosso jeito e ao nosso tempo, né? E eu acho que esse show vai trazer um pouquinho disso. É um pouquinho da reflexão do nosso eu, né? Do meu eu, o eu do Adriano. E eu espero que a gente consiga passar para quem estiver nos assistindo. Pois é, e para quem está nos assistindo então e ficou curioso e quer acompanhar esses dois espetáculos, vamos dar o serviço então. Eles acontecem no dia 18 e 19 de novembro, no próximo fim de semana. Para quem quiser ingressos, enfim, como faz? Os ingressos estão sendo vendidos na Pantic, é bom que o pessoal se apresse porque estão vendendo rápido, né? E são shows totalmente diferentes, é importante relatar isso aí. Inclusive diferente do show do ano passado, sem repetições de músicas, né? São dois shows para pessoas de 8 a 80, um show onde a gente vai se divertir, vai se emocionar e o convite fica reforçado para todo mundo. Às 8 horas da noite no Teatro do Sesc. Do Sesc. Tá certo. Entidades beneficiadas então com o show? A Associação de Autistas e também o programa Mesa Brasil do Sesc, né? Então a pessoa que compra o seu ingresso deve levar no dia 1 quilo de alimento não perecível para um projeto que o Sesc tem, que atende pessoas com necessidades. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso nessa apresentação. Nos vemos no show, certo? Obrigada. O Acorde de hoje fica por aqui. A gente volta então na próxima semana com mais arte, é claro, com mais cultura para você aí que nos assiste. Até mais. Não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada. E a gente volta agora para o estúdio da UPF TV, montado em frente ao Centro de Convivência da UPF, com a Kelly Flores. Kelly. As provas do vestibular de verão da UPF começam às 14h e a orientação é que os candidatos cheguem com no mínimo 1 hora de antecedência por causa do trânsito. E a gente vai estar aqui mostrando toda essa movimentação em uma cobertura especial da UPF TV. Esse programa especial começa ao 12h30 e segue até às 14h ao vivo. Depois tem boletins ao vivo durante a tarde e uma novidade desta edição, um outro programa a partir das 5h, das 5 às 6, ao vivo, mostrando então o final aqui do vestibular de verão da UPF. Também vai dar para acompanhar os bastidores de toda essa cobertura pelo Facebook da UPF TV. E ainda tem uma cobertura completa da Rádio UPF. Então, a gente te espera no domingo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Kelly. Essas foram as notícias de hoje. A gente se encontra, então, no domingo, no programa especial do vestibular de verão da UPF a partir do 12h30 e a segunda edição às 5 horas da tarde. Bom fim de semana.